Nós estávamos falando aí do crime de bigamia e houve um problema aqui técnico no meu equipamento e nós paramos antes da conclusão do artigo 235, tá? Então vamos retomar o finalzinho aí do artigo 235 e aí a gente segue em relação aos demais que nós temos que analisar. Veja, a gente estava fazendo um comentário aí sobre a questão da testemunha, tá? E eu mencionei para vocês que a testemunha, se faltar com a verdade lá quando da habilitação para o casamento, tá? E assim mesmo quando do casamento, ela responde como partícipe do crime de bigamia, ok? Então ela será partícipe em relação ao caput, entretanto a pena imposta a ela será uma pena menor, ou seja, a pena do parágrafo 1º. Comentamos isso. E aí ficou faltando aí no finalzinho, interrompeu a observaçãozinha que eu precisava fazer em relação a este entendimento. Por quê? Porque vocês vão encontrar na doutrina, dependendo do doutrinador que vocês pesquisarem, que vocês forem ler, vocês vão encontrar aí, sem dúvida alguma, alguns doutrinadores. Entretanto, esse entendimento, essa corrente, ela é minoritária, defendendo a impossibilidade da participação da testemunha no crime de bigamia, tá? E a alegação é de que o partícipe, no caso da testemunha, ou seja, não admite a participação da testemunha, porque ela não realiza o seu auxílio, a sua participação em relação ao núcleo do tipo, que é o verbo contrair. Como ela não atua auxiliando no núcleo do tipo, ela não poderia ser partícipe. Então vocês vão encontrar uma corrente minoritária defendendo que não cabe participação da testemunha. E qual é o argumento dessa corrente minoritária? Que não predomina, é que não cabe a participação porque a testemunha, ao falsear a verdade para a habilitação ao casamento, ela não auxilia em relação ao núcleo do tipo. Isso não predomina, é minoritário, mas só para efeito de observação quanto a essa situação. Um outro ponto que também não foi possível comentarmos aí, tá, em decorrência do probleminha que eu tive aqui, é em relação à juntada de documento falso. Veja, lá no período da habilitação ao casamento que nós comentamos, há necessidade de juntar alguns documentos. É óbvio que se o sujeito ativo já é casado, alguns documentos juntados lá atrás, obviamente, serão falsos. Tá? Ele terá obrigatoriamente que falsificar ou alguém falsificar esses documentos para que ele faça uso deles. Então, o questionamento, ou até mesmo quando a testemunha vai lá e passa uma informação ou uma afirmação inverídica. Nós temos a falsificação de documento público, que é a falsificação material, ou a declaração falsa, que nada mais é do que uma falsidade ideológica. Portanto, para o crime de bigamia, consequentemente, nós teremos nesse trajeto a realização do crime definido no artigo 297 ou no artigo 299, ou às vezes até ambos, ok? Então a pergunta que se faz é: a juntada desses documentos falsos ou dessa declaração falsa gera o crime, o concurso material de crimes ou não? De novo, nós temos aí duas correntes doutrinárias a respeito desse assunto relacionado ao 235 do Código Penal. Primeira corrente doutrinária, que é a predominante, diz o seguinte: o artigo 235 do Código Penal, que define o crime de bigamia, diz a primeira corrente doutrinária, quando o agente apresenta um documento falso, esse documento falso é necessário para que ele possa atingir o crime fim que ele pretende, que é o 235, que é a bigamia. Portanto, o crime fim, artigo 235,
acaba absorvendo o crime meio. E qual é o crime meio? Ou 297 ou 299, tá? Levando em consideração aí esse 297 e 299, ou seja, os crimes de falso é levado em consideração para efeito de fixação da pena, tá? Portanto, naquelas 3 fases de fixação da pena, o juiz leva em consideração essa falsificação, mas não é concurso material de crimes, tá? O crime fim, tá, acaba absorvendo o crime meio. E nós estamos diante de um conflito aparente de normas. Tá? A falsificação ou a falsidade ideológica ou material é meio necessário para atingir o crime fim, que é o artigo 235, princípio da consunção. O 235 absorve o crime meio, que é o 297 ou 299. Essa corrente ela é predominante, tá? Mas há uma segunda corrente doutrinária que ela também é bastante interessante, mas acaba não predominando, tá? Que diz o seguinte: o artigo 235 do Código Penal tem como objeto jurídico, tem como bem jurídico a ser tutelado o casamento, enquanto 297 ou 299 tem como objeto jurídico, tem como bem jurídico a ser tutelado a fé pública. Como os bens jurídicos são distintos e o momento da ação também é distinto, primeiro realiza-se a conduta que ofende a fé pública, depois, no segundo momento, o casamento ou a família. Portanto, se são bens jurídicos distintos praticados em momentos distintos, obrigatoriamente os crimes, a pena desses crimes são somadas, aplicando-se aí o concurso material de crimes. E o argumento é: não pode se deixar de punir o crime contra a fé pública, 297 ou 299, praticado para a bigamia, porque se assim for realizado, se assim for feito, esse bem jurídico, fé pública, acaba ficando desprotegido em decorrência da não análise ou da não consideração deles durante o caminho do crime aí percorrido, ok? Então são essas duas correntes. A primeira corrente diz que os falsos são crimes meios, portanto eles ficam absorvidos pelo 235, o sujeito ativo vai responder só pelo 235 e o juiz analisa o crime contra a fé pública para efeito de fixação da pena. A segunda corrente diz que nós estamos diante de um concurso material de crime. Os bens jurídicos são distintos, os momentos são distintos, ele responde pelo crime de bigamia mais o crime contra a fé pública, falsidade material ou falsidade ideológica, dependendo da situação, ok? Esse era um dos pontos também que nós não tivemos oportunidade de comentar lá no vídeo anterior. O elemento subjetivo, para já finalizarmos esse 235, é o dolo, tá? Portanto, ele não admite a forma culposa, só é praticado a título de dolo. Mas cuidado, pessoal! Lá na parte geral nós estudamos erro de tipo e erro de proibição. Cuidado que nós podemos ter, dependendo do caso concreto, erro de tipo e erro de proibição. O erro de tipo é lá no artigo 20 do Código Penal, o erro de proibição está lá no artigo 21 do Código Penal. Então, imagine vocês a seguinte situação: o indivíduo casa-se pela segunda vez porque casa-se equivocadamente. Houve um erro. Veja, se esse erro dele foi sobre o elemento constitutivo do tipo legal do artigo 235, nós estamos diante de um erro de tipo. E o erro de tipo elimina o dolo. Se ele elimina o dolo e não há a forma culposa no artigo 235, ele não comete o crime 235, ok? Então imagine vocês a seguinte situação. O agente ele não tinha conhecimento do impedimento ou ele interpretou equivocadamente essa situação de impedimento. Qual é o impedimento? Primeiro, o casamento válido, tá? Portanto, ele não poderia casar-se pela segunda vez. Então imagine a seguinte situação: o advogado dá notícia ao seu cliente de que houve sentença em relação à separação judicial dele.
e não ao divórcio, tá? E a separação, a ele ainda, em tese, encontra-se casado. A separação não impede o crime de bigamia se ele casar de novo. E ele entende, quando o advogado fala que o juiz já sentenciou e concedeu a separação judicial, ele entende que a partir daquele momento ele já pode contrair um novo casamento e casa-se pela segunda vez. Houve agora um erro de tipo. Logo, nós estamos diante da questão do artigo 20 do Código Penal, e nessa situação, como elimina o dolo e o 235 é punido só a título de dolo, ele não comete o crime dos 235. Mas nós podemos também ter uma situação de erro de proibição. Agora é sobre a ilicitude do fato, tá? E não mais sobre os elementos constitutivos do tipo. Mas cuidado, tá? Agora no erro de proibição, o indivíduo, por exemplo, nesse caso que eu mencionei agora anteriormente, ele acredita que a separação judicial já é o suficiente para que ele contraia um novo casamento. O advogado fala para ele, o juiz já concedeu em decisão a tua separação judicial. Ele entende, bom, separação judicial é suficiente para que eu possa casar novamente. Só que agora, estando ele equivocado sobre o fato e não sobre os elementos constitutivos do tipo legal, nós estamos diante de erro de proibição. E o erro de proibição você precisa fazer aquela seguinte análise. Se ele for inevitável, o agente fica isento de pena. A isenção de pena e não a eliminação do dolo. Portanto, a eliminação do crime, tá? Se o erro dele sobre o fato for evitável, recai sobre a condenação dele apenas o direito a uma diminuição dessa pena, que vai de 1/6 a 1/3. Veja que o erro de proibição não elimina o crime, isenta de pena ou diminui essa pena. Ao contrário do erro de tipo, que se presente, sim, vai eliminar o crime, porque o dolo está lá no primeiro requisito do crime e ausente os elementos do primeiro requisito do crime, não há crime, ok? Consumação e tentativa para finalizarmos. A consumação, nós já mencionamos isso, ela ocorre quando se dá o segundo casamento. E o segundo casamento, ou qualquer casamento, né, mas no nosso caso aqui o segundo, ele ocorre com consentimento, nós já mencionamos isso e fizemos referência ao próprio Código Civil que assim o estabelece, tá? E em relação à tentativa, nós temos divergências na doutrina, tá? Uma corrente doutrinária entende que cabe sim tentativa, o crime de bigamia admite tentativa, enquanto outra corrente doutrinária menciona que não é cabível a tentativa. Então veja, para a corrente doutrinária que diz que é cabível tentativa, eles alegam que todo esse trajeto, todo esse iter criminis, tá? Desde lá do momento em que o indivíduo começa a realizar os proclames, né? Até o sim, tá? Tudo isso, toda essa sequência, ela é composta de atos preparatórios e de atos de execução. Então veja, para essa primeira corrente, quando a pessoa dá entrada na documentação, isso é considerado atos preparatórios. Quando convida os amigos e parentes, ato preparatório. Tudo isso é considerado ato preparatório, tá? Entretanto, diz essa primeira corrente que a partir do momento que se inicia o ato de celebração, ou seja, a partir do momento que o juiz de paz se coloca e dá início aos procedimentos, ali eu já tenho um ato de execução. Desse momento até o sim, há um lapso temporal, ainda que pequeno. Mas esse pequeno intervalo, se houver uma circunstância alheia à vontade do agente antes do sim, ele responde por tentativa de bigamia. Então, o juiz de paz começou a celebração do casamento e antes do sim, entra alguém e diz, ele não pode casar porque eu tenho conhecimento que ele já é casado. Tentativa, tá? Já a segunda corrente menciona que até o momento do sim, tudo que antecede a esse momento são atos preparatórios. E aí vem a questão, o indivíduo diz sim e o casamento ocorreu e, portanto, o crime se consumou,
ou ele diz não e não houve o casamento, portanto, eu não teria bigamia, tá? Então, o juiz de paz inicia tudo isso, atos preparatórios. O juiz de paz vira e pergunta, por exemplo, para a mulher: você aceita casar com fulano de tal, Ela fala sim. A hora que vai perguntar para ele, ele diz: não. Tem um casamento? Não tem. O entendimento é que até o sim, tudo que vem antes, ato preparatório. Portanto, não admite a forma tentada. Ok, pessoal?